Vamos à palavra do Senhor nessa noite. Destacar aqui, né, Fernando, Juliene, Rafael. Cadê a Júlia? Ah, é verdade. Senti falta do amém. Amém, sempre respondia. Pois é. Domingo que sejam bem-vindos, estava de férias, né, também. Milton e Marinalva aqui hoje, aleluia. Domingo passado não estava. Aqui também, nosso irmão Reginaldo ali, e a esposa também. Sejam bem-vindos. Irmãos, vamos à palavra dessa noite, que essa mensagem nós já pregamos na videira, já há bastante tempo, há 14 anos atrás, nós ministramos e sentimos nesse novo ciclo de ministrar essa palavra de novo. E na semana passada, nós falamos sobre os ciclos da vida cristã, né? Os ciclos da vida. E hoje eu quero continuar, falar uma parte hoje e falar uma parte semana que vem. Porque eu disse na semana passada que a nossa vida, nós aprendemos, de acordo com a Bíblia, que existem ciclos de 7 anos. E esses anos são contados, mas existem alguns anos que Deus não conta. Mas antes, vamos ao nosso texto base, que você já conhece. Salmo 90, versículo 12. Quem foi que falou isso aí? Moisés orou. Ele disse: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, bem forte, irmãos, bem bonito. Vamos lá, vamos declarar esse versículo. Vamos lá, 1, 2, 3. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Nós louvamos já o Senhor, mas agora queremos receber a Tua palavra que transforma a nossa vida, que transforma a nossa alma. Abre a nossa mente, dá-nos revelação nessa hora. Eu repreendo toda dispersão, repreendo tudo aquilo que possa, Senhor, arrancar e nos impedir de ouvir e receber essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós nos expomos a ela hoje, a Tua palavra. Ó Deus, que ela venha separar o que é do céu, o que é da terra, o que é do espírito, e o que é do homem. Em nome de Jesus, fala conosco nessa hora, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Diga para o seu vizinho assim: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Deus tem uma palavra para a sua vida, amém, irmão? Glória a Deus. Estou vendo aqui o Júnior e o Esté também, aleluia, estavam também em viagem, né? Mês de janeiro é assim, os irmãos vão de férias, depois vai voltando. Glória a Deus. Queridos, na última semana nós aprendemos que, conforme a Bíblia ela nos ensina, existe um ciclo de 7 anos. Diga assim: um ciclo de 7 anos. Então olha para cá. O todo, vamos chamar assim, é o ciclo, ok? O ciclo é o resultado do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo ano. Quando chega o sétimo ano, fecha o ciclo, encerra-se um ciclo. Então, a cada 7 anos, termina um ciclo na nossa vida e inicia-se outro. E cada um desses anos, eles têm um significado. Eu falei semana passada, passa para mim, Ana Raquel. O primeiro ano, engraçado que não está entrando por um. Depois você me fala para a gente consertar isso. O primeiro ano eu falei semana passada que é o ano do... Ok. O primeiro ano de tudo é mais complicado, mais difícil. O primeiro ano no casamento, irmão, você lembra? Você que tem aí mais de 5 anos, 10 anos, 20, 30 anos, você lembra o primeiro ano do casamento? Você lembra, Ademar? Primeiro ano de casamento, né? É o mais difícil, conhecendo o outro, né? O cara era solteiro, a moça era solteira, agora moram os dois juntos. Ele joga a toalha molhada em cima da cama, ela reclama e deixa o chinelo, né, pra lá. É banheiro, é pasta de dente, é difícil até você aprender, acostumar. E aí entra o segundo ano, o ano do trabalho árduo. Agora você vai pôr em prática aquilo que você aprendeu no primeiro ano. E aí a gente tem o terceiro ano. O terceiro ano é o ano do reconhecimento. Só depois de 3 anos, irmãos, o relacionamento ele é firmado, sabe? É confirmado. Só depois do terceiro ano de uma igreja, por exemplo, a pessoa se
Se ela chegou ao terceiro ano, ela deixa de falar, essa igreja, né? Aquele pastor, e ela passa a falar, a nossa igreja. A palavra na vida da igreja no terceiro ano é consolidação. Consolidação. Um casamento, né? Chegando no terceiro ano de casado, aí o casal já está... Ele só o olhar da esposa, ele já sabe, né? E só o olhar da esposa para ele, já sabe. Então, por exemplo, hoje caminhando para os 22 anos de casado, se eu e a minha esposa estivermos num lugar, eu olhar para ela para mim, o olhar dela eu já sei, vamos embora. É para ir embora. Ou então o olhar, vamos ficar. E vice-versa. É o terceiro ano. Aí a gente entra no quarto ano. O quarto ano é o ano da oportunidade. É o ano que Deus espera que algo aconteça. O terceiro ano, a Bíblia diz que não pode se comer o fruto, a semente. Você não pode comer ainda. No quarto ano, também você não come, mas você investe, porque é o ano da oportunidade. Na videira, nós entramos no quarto ciclo profético. E eu creio que esse quarto ciclo, Deus vai abrir portas para nós. Quando se diz amém? Olha, irmãos, deixa eu te falar. Falei aqui algum domingo, vou repetir hoje. Eu sei que muitos irmãos têm sido abençoados. Então, conta as bênçãos. Na semana que eu falei isso, na semana seguinte, falei domingo, na semana seguinte, eu recebi tanto testemunho no WhatsApp. Uma irmã falou, pastor, todas as vezes que eu vou no culto, parece que a palavra é para mim, eu sou abençoado. E o outro colocou, isso é importante, irmãos, a gente falar as bênçãos, compartilhar das bênçãos na célula. Os pastores da videira, eles têm sido abençoados. Nós estamos com uma igreja lá em Balsas, começando a igreja em Balsas, né? E essa semana o pastor de lá me mandou uma foto. Eles estão procurando um local, encontraram um local lá de um prédio assim espetacular, que é do conhecido de uma irmã da nossa igreja lá. E o cara vai fazer obra, reformar e vai alugar o prédio para a igreja num valor acessível, entendeu? Um local joia, um prédio top, com cantina, com salas. Eu falei, rapaz, favor de Deus, favor de Deus. Diga assim, a bênção do Senhor está sobre nós. Diga para o seu vizinho, a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Diga para ele assim, olha, esse ano Deus vai colocar portas abertas diante de você. Quem crê, diga glória a Deus e dê um aplauso ao Senhor. Eu creio que o quarto ciclo é um ciclo da oportunidade. Mas aí a gente chega no quinto ano. O quinto ano é o ano da definição. É no quinto ano de casamento que nós encontramos na estatística muito divórcio. Muitos casais se divorciam, porque no quinto ano, que é o ano para definir, a pessoa desiste, ela recua. Entendeu? Ela volta atrás. No quinto, no sétimo e no 20º ano de casamento acontece muito divórcio. É para a pessoa definir, continuar no ministério, por exemplo, é no quinto ano que um pastor, ele se define, não é? O que ele vai pregar, a maneira que ele prega. No meu quinto ano de ministério, eu tinha 2 pastores, né, que me acompanhavam. E eu defini, falei, não, vou caminhar com um. E fui caminhar com ele. Aprendi muito e aprendo até hoje. Então, o quinto ano é o ano da definição. E aí chega o sexto ano. O sexto ano é o ano da bênção tríplice. Tudo que Deus te abençoa no sexto ano, Deus te abençoa para o sétimo e para o oitavo, porque o sétimo ano é o ano do descanso. Não se podia plantar em Israel, não plantava, não trabalhava. Então, se você está no sexto ano, e isso se aplica à sua vida pessoal, casamento, ministerial, é só você fazer a conta, o cálculo. O sexto ano, aquilo que Deus coloca na sua vida, Ele abençoa para o sétimo ano e para o oitavo ano. Ele abençoa para o sexto ano, para o sétimo e para o oitavo. Por isso que é a bênção tríplice. Eu falei aqui semana passada, coloquei o áudio lá no grupo da igreja, mandei para os irmãos também. Se você não tem, ok? Você pode entrar no nosso canal, tá lá, ô Jonatas? Entra lá no nosso canal, vou dar aqui uma de youtuber, né, ô Esther?
Entra lá no nosso canal do YouTube, Videira São Luís, que a palavra de domingo passado tá lá, ok? Você pode divulgar também, tá no nosso site, você ouvir a pregação toda. E aí a gente chega no 7º ano, que é o ano do descanso, e chegamos ao 8º ano, que é o ano do sacrifício, ou o ano do recomeço, ok? No 8º ano você vai começar de novo, só que você não vai começar como o primeiro ano, o ano do aprendizado, não. Agora o nível vai ser maior. Deus vai te pedir algo, porque, irmãos, olha aqui para mim, nós não podemos ficar no mesmo patamar a vida toda. Ninguém fica criança a vida toda, entendeu? Ninguém fica pequenininho a vida toda. Essa pessoa que está do seu lado, esse irmão que está do seu lado, essa irmã, ela não nasceu desse tamanho, não. Hoje é até aniversário da Mariá. Esqueci não, vamos orar por ela hoje. Mas não nasceu desse tamanho. Há 15 anos atrás ela não nasceu desse tamanho. Ninguém nasce grande, irmão. Entendeu o que eu estou dizendo? São processos, ciclos. A gente tem que crescer. Olha para cá, como vida cristã, como cristão, como crente, a sua fé não pode ser a mesma. A sua disposição de seguir a Deus não pode ser a mesma, tem que crescer. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai o que, irmão? Vai decrescendo? Não. Vai apagando? Não, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nós precisamos chegar um momento da nossa vida que eu preciso chegar diante de Deus ou para Deus e falar: para que eu vim? Para que eu vim? Para que eu estou fazendo aqui? Mas existem pessoas que ainda não disseram para que eu vim, o que eu estou fazendo. Eu vou falar hoje sobre isso, essa palavra. Mas esse é o 8º ano. O 8º ano é o recomeço, irmãos, ou o ano do sacrifício. Agora você vai recomeçar num patamar maior. Agora, não são 7 anos de qualquer maneira, não são 7 anos de qualquer jeito. E ouça o que eu vou falar para os irmãos. Essas palavras, elas não são naturais. Não é algo que você vai entender com a mente natural. Não é numerologia, entendeu? Não é para você pegar ou eu pegar e não vou contar. Isso precisa ser de maneira espiritual. Tem que ser pelo Espírito. Irmãos, na verdade, tudo tem que ser pelo Espírito. Porque se não for pelo Espírito Santo, não adianta. Eu não convenço ninguém, é o Espírito que te convence. E às vezes ele fica, Estava vendo um dia desse aquele filme Doutor Estranho, da Marvel, Como eu já te falei, gosto muito de filme de super-heróis. Aí tem uma capa que escolhe ele. Aí a capa, gruda nele. Aí ele tá lutando com o inimigo. Aí a arma que ele tinha que usar estava na direita. Ele queria pegar a arma da esquerda. Aí ele corre para a esquerda. Aí a capa puxa ele, de modo que ele não consegue. Até a hora que a capa dá um toque nele assim, aponta para a direita. Você sabe que às vezes com alguns de nós, o Espírito Santo está fazendo assim. Eu ou você talvez está indo aqui para a esquerda. Não, eu vou para cá, é o que eu quero, eu não estou me sentindo bem. Mas eu vou para cá. E o Espírito Santo está te segurando, te puxando aí. É para cá, Nós precisamos de olhos para enxergar e ouvidos para ouvir o que o Espírito tem falado nesses dias. Quantos dizem amém? Então não são 7 anos de qualquer jeito, irmãos. Quando os ciclos são quebrados e interrompidos, nós temos que começar tudo de novo. E é por esse motivo, porque existem muitas pessoas que nunca conseguiram perceber a bênção nos ciclos e nos anos da sua vida. Eu não consigo perceber, pastor, consigo enxergar. Talvez faça uma avaliação e vê se você não está recomeçando sempre. Porque quebra-se os ciclos. Diga para o seu vizinho assim: não quebre os ciclos do Senhor na sua vida. Irmãos, existem alguns anos na nossa vida que não são contados pelo Senhor. Existem anos que vivemos nos quais o tempo passou para nós, mas aos olhos de Deus não passou. Vou repetir: existem anos que aos nossos olhos se passaram, mas aos olhos de Deus não aconteceram, não existiram. E eu quero mostrar quais são esses anos hoje da nossa vida que não são contados. Em primeiro lugar,
Deus não conta os anos dos que não nasceram de novo. Repita isso: Deus não conta os anos dos que não nasceram de novo. Deus não conta. Por isso que eu te digo que importa nascer de novo. Tudo começa pelo novo nascimento. Estávamos aqui ontem no prédio limpando, e aí uma irmã me mandou uma mensagem perguntando: pastor, né, quem não nasceu de novo tem aliança com Deus? Falei, tem que nascer de novo. Quem não lembra de Nicodemos? Importa o que o Senhor falou para ele? Tem que nascer de novo. O que é nascer de novo, irmão? Receber a vida de Deus, o Espírito Santo. Efésios capítulo 2, Paulo disse: olha, vós estavam o quê? Mortos nos vossos delitos e pecados. Então, antes de nascer de novo, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então não tem aliança, Deus não tem compromisso com isso. Tem compromisso com quem nasceu de novo. Aí em Gênesis capítulo 4 e no capítulo 5, existem duas genealogias. Quantos estão comigo aí? Diga amém. Você precisa entender isso aqui, porque é muito forte esses dois capítulos aqui de Gênesis, porque nós encontramos lá duas genealogias. A genealogia de Caim. Quem foi Caim? Filho de Adão e Eva. E Sete. Quem foi Sete? Também filho de Adão e Eva. Então Gênesis 4 e 5 tem essas duas genealogias. O capítulo 4 trata da genealogia de Caim, capítulo 4 de Gênesis. O capítulo 5 da genealogia de Sete. Você sabe que Adão teve quantos filhos? Que a Bíblia teve vários filhos, ok? Mas o que a Bíblia toca lá são os três: Caim, quem mais? Abel e Sete, ok? Caim, Abel e Sete. Além de ter gerado outros filhos, ok? Quem foi que morreu muito jovem, irmãos? Quem foi? Abel. Abel morreu muito jovem, então ele não teve genealogia. Agora, os outros dois têm a sua genealogia registrada na Bíblia, capítulo 4 e 5. Nós podemos ver essas duas linhas, dessas duas pessoas e as suas gerações, ok? Uma linhagem procede de Caim, que tem lá Lameque, Tubal-Caim e tal. Outra começa com Sete, que inclui até Abraão, Moisés e Cristo. Então a gente pode observar que as genealogias dessas duas famílias, elas são registradas de maneira diferente. Vamos lá. Gênesis capítulo 4. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. E a Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, ok? E a outra se chamava Zilá. Verso 20. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Olha para cá. Irmãos, existe algo bem interessante aqui e diferente nesses registros. Enquanto o capítulo 4 diz que diz somente que Caim gerou Enoque, Enoque nasceu Irade, sem o quê? Sem relatar quantos anos Caim viveu. Essa é a minha pergunta para você. Quantos anos Caim viveu? Essa genealogia dele aí não diz. Quantos foram os dias de Caim? Não diz. Mas quando nós lemos o capítulo 5, a gente encontra o registro da genealogia de Sete. Nós vemos lá quanto viveu, quem gerou. Passa para mim, Ana Raquel. Gênesis 5, a partir do 3. Viveu Adão quantos anos? 130 anos.
Já na genealogia de Caim não aparece isso. 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu quanto, irmãos? 105 anos e gerou o quê? Vou ler aqui que está melhor. Qual é o versículo agora? O versículo 6. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete quanto? 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. E assim por diante, vai falando. Você continuar a ler o capítulo. Agora veja, Adão também foi colocado no capítulo 5 como tendo vivido 930 anos. Então de Adão a Sete e deixe até Noé, o registro foi feito dessa forma clara. Quem gerou, quanto viveu e depois quantos anos morreu. Essa é a grande diferença desses dois registros, de Caim e de Sete. Agora eu tenho outra pergunta para você. Qual a razão, pastor, dessa diferença? Olha para cá, irmãos. Porque aos olhos de Deus, Caim não tem anos a serem contabilizados. Talvez Caim tenha se casado aos 50 anos, gerado filhos aos 60, falecido com 600 anos, mas Deus não considerou esses dias de Caim. Deus simplesmente ignorou. Então, aos olhos de Deus, esse homem nunca viveu. Caim nunca viveu. Mesmo enquanto ele vivia, ele estava morto. Por isso, somente o seu nascimento foi registrado. Deus não contabilizou. Já que para Deus ele não viveu, então não tem números para contabilizar. Pastor, o que quer dizer isso? Que tipo de pessoa é essa? Que tipo de pessoa é essa do capítulo 4 representa? Olha para cá, irmãos. Representam todos os que não nasceram de novo. A genealogia de Caim aponta para aqueles que não nasceram de novo. Os que estão mortos em Adão. Os que não têm vida eterna. Então eles não têm contagem de anos. Digamos que uma pessoa, ela nasceu e ela se converteu aos 30 anos de idade. Perdão, aos 20 anos de idade. Ela está com 30 anos, ela nasceu. Ela está com 30 anos. Aos 20 anos, ela se converteu, ela nasceu de novo. Diante de Deus, quantos anos ela tem? 10 anos. E os outros 10 não são contabilizados, não contam, não existiu. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, pensa aí rapidamente, com quantos anos você converteu? Com quantos anos você nasceu de novo? Irmão, por isso que é importante nascer de novo, receber a Cristo Jesus, a sua velha vida. O ano que você não servia a Cristo, tinha conhecimento de nada, diante de Deus não era contado. Os irmãos estão me entendendo hoje, amém? É evidente e óbvio que a idade natural aconteceu, claro. Mas eu estou falando de algo espiritual, os olhos de Deus. Enquanto você estava lá no mundo, morto ou morta, não são contados. Agora, do capítulo 5, que nós lemos, esses representam os que estão em Cristo. Você sabe o que significa o nome Sete? O nome Sete significa substituto. Isso que significa. Por quê? Porque Abel morreu e aí veio Sete para substituí-lo. Por essa razão, irmão, representa os que nasceram de novo, os que têm os anos contados. Agora, um outro fato bíblico que nós podemos usar como exemplo está lá em Êxodo 12.
versículo 2: este mês vos será o principal dos meses e será o primeiro dos meses. O Senhor falando aqui de Israel, da saída do Egito. Deus disse para o povo de Israel para contar como o primeiro mês, o mês que eles estavam. Agora, você já ouviu falar em mudar um mês? Por exemplo, suponha que esteja no mês de outubro e aí mude para janeiro, o primeiro. Por que mudar o mês? Porque o povo de Israel saiu do Egito. E quando eles saíram? Na Páscoa, ok? Por isso que o cordeiro pascual foi imolado, o povo foi libertado das mãos de Faraó. E daí desse tempo, quando na Páscoa que começa o início da história de Israel. Mas tem tempo antes, eles ficaram no Egito antes. Sim, mas esses anos antes, o Senhor não contou. Ele contou a partir da Páscoa, a partir da libertação do povo. Quantos estão comigo? Diga amém. Querido, pode ser que você já tenha uma idade avançada, com filhos e até netos. Mas a palavra do Senhor para nós hoje, a pergunta do Senhor para nós hoje, sabe qual é? Você nasceu de novo? Pergunta para quem está do seu lado, não precisa responder não. Só pergunta, você nasceu de novo? Porque eu estava falando para uma pessoa, falando para uma irmã, para o irmão, que infelizmente, até falei no curso de maturidade, infelizmente existem pessoas que estão dentro da igreja, mas que não nasceram de novo. Querido, enquanto o povo de Deus não saiu do domínio de Faraó e não pintou com sangue a verga das ombreiras da porta, libertando-se do castigo de Deus, do domínio de Faraó, eles não tinham história para contar. A partir daí Deus falou, celebra o primeiro mês. Então a história espiritual, ela tem início no sangue, tem início quando nós nascemos de novo. Tem gente que sempre pergunta assim, quantos nascimentos você tem? Se houve apenas um, passa aí para mim, Ana Raquel. Se houve apenas um, eu temo por você, pois é necessário que você tenha o segundo nascimento. Qual é o seu primeiro nascimento? É o dia que você nasceu naturalmente. Eu em março. Qual o mês do seu nascimento? Olha aí, hoje a Maria nasceu em janeiro. Mas o que conta é o nosso segundo nascimento. Então a verdadeira festa nós temos que celebrar quando, irmãos? Quando nós nascemos de novo. Eu pergunto, quantos aqui lembram o dia que você nasceu de novo? No encontro, na igreja? Nossa, poucos irmãos, né? Vocês entenderam a pergunta? Você lembra o dia que você converteu? Quantos lembram aqui? Levanta a mão. Amém. A maioria pode ter nascido na igreja, mas deixa eu te falar, eu nasci também na igreja. Eu nasci num lar cristão, mas eu considero um dia que eu converti, porque o ditado diz assim, filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente, crentinho não é não, irmão. O dia que eu considero que eu nasci de novo foi o ano de 1993. Foi o ano que Deus me chamou para o ministério. Eu fui num culto missionário, que aquela palavra foi para mim. Naquele dia eu nasci de novo. Eu considero ali. Olha, irmãos, nós precisamos estar atentos para que entre nós não hajam pessoas que ainda têm essa dúvida. Será que eu nasci de novo? Porque esses não têm o primeiro mês, assim como Caim não tem os anos contados diante de Deus. Mesmo que tenha vivido 500 ou 700 anos, realizado muitas coisas, nada disso tem valor. Você pode notar que enquanto o povo de Israel permaneceu no Egito, Deus não contou os seus dias. Mas quando eles saíram do Egito, aquele foi considerado o primeiro mês. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Outro exemplo, por que Paulo estabeleceu em Timóteo quando ele era jovem? Um presbítero não deve ter uma experiência, não tem que ser idoso, né? Mas Paulo chama Timóteo, estabelece ele como presbítero ainda novo. Como é que pôde estabelecer uma pessoa tão jovem? Isso não estava correto. Como é que Timóteo pode ser presbítero? Como, pastor? É só você lembrar que a contabilidade de Deus é diferente da nossa. A pessoa pode ter 60 anos, ela pode ter 60 anos, mas somente um mês de vida diante de Deus. Um mês atrás ela converteu, ela nasceu de novo. Um
mês. Ou pode ter 20 anos, porém já ter 10 anos perante Deus. Quando é que começa a contagem? No início da salvação, no novo nascimento. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quantos já nasceram de novo, irmãos? Na verdade, apenas os anos após o seu novo nascimento é que o Senhor conta. Então, se você já nasceu de novo, celebra o Senhor, de fato. Agradeça todo dia que você levantar, irmão. Senhor, muito obrigado porque eu te sirvo, né? Celebra o Senhor sempre, porque aos olhos de Deus, os seus dias não passaram em branco. Aos olhos de Deus, Ele tem contado cada um deles. Falei para uma irmã essa semana, estávamos conversando, eu e a pastora, e ela estava chorando. Eu falei para ela: olha, cada lágrima dessa aí o Senhor está recolhendo. Sabe por quê? Porque ela nasceu de novo. Os anos, os dias, Deus conta. Ele não perde nenhum deles. No dia que você nasceu de novo, começou uma nova contagem dos seus anos diante de Deus. Amém? Fala para quem está do seu lado assim, ó: se você nasceu de novo, os seus dias têm sido contados diante do Senhor. Quais são os anos que Deus não conta? Número 2, passa para mim. Deus não conta os anos em que nós ficamos presos ao mundo. Então preste atenção, não somente os anos antes de você crer no Senhor não são contabilizados, como também nem todos os seus dias depois de ter crido no Senhor são contados. Porque talvez a gente pode crer no Senhor há 5 anos, ok? Há 5 anos, mas certamente não terá 5 anos. O que a gente tem que lembrar, irmão? Lembrar de que uma coisa é o ano cronológico. Diga assim, ano cronológico. Diga assim, ano espiritual. O ano cronológico é um, a idade espiritual é outra. Isso pode não ser compreensível para o mundo, mas é um fato espiritual, porque você pode ter vivido 50 anos e ainda assim não ter 50 anos de vida espiritual. Sim ou não, irmãos? Eu acabei de falar isso agora. Mas agora olha só, mesmo tendo nascido de novo, muitos irmãos, ainda assim, eles voltam a ficar presos no mundo. É o famoso desviou da igreja. São irmãos que durante a vida cristã, eles desviam-se e reconciliam-se diversas vezes, pois esses anos desviados, ouça bem, os anos daqueles que são desviados do caminho do Senhor, Deus também não conta. A pessoa nasceu de novo e ela caminhou 5 anos. Depois do 5º ano, que era para definir o que acontece, ela desiste, ela sai da igreja, ela desvia do Senhor. A contagem para. O ciclo para. E na Bíblia tem um exemplo interessante, irmãos, de como 93 anos, diga 93 anos. Quantos estão comigo ainda? Diga amém. 93 anos de um povo foram perdidos. A Bíblia relata isso. 93 anos, por quê? Porque eles não puderam ser contados pelo Senhor. Eu quero ler alguns versículos com muita atenção com os irmãos, a fim de entender como Deus conta os dias. Atos capítulo 13. Atos 13, verso 18. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de quanto? Eu destaquei ali no slide. Então, quem é bom de cálculo, vai vendo aí, ó. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de quanto? 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então aqui ele está narrando a história. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, isto pelo espaço de quanto? 40 anos. E tendo
tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E os anos que Davi reinou em Israel, está lá em 1 Crônicas 20, não está aí no slide, mas você pode anotar, quem gosta de anotar, 1 Crônicas 29, verso 27, você pode averiguar isso. Então, Atos capítulo 13, nós lemos o versículo 18, deixa eu só conferir aqui. Verso 18, sim. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo, dando testemunho. Quantos estão comigo ainda? Diga amém. Se você é bom de matemática, calcula comigo, porque nós vamos verificar quantos anos há entre o êxodo do povo de Israel e a construção do templo, né, por Salomão. Vamos lá: 40 anos no deserto, 450 anos tempo dos juízes, 40 anos reinado de Saul, 40 anos reinado de Davi, 3 anos reinado de Salomão, segundo o relato de 1 Reis. Isso aqui dá um total, sabe de quanto? 573 anos o total. 573 anos. Agora, irmãos, quando nós lemos 1 Reis, capítulo 6, verso 1, só são mencionados, sabe quantos anos? Vamos ler lá. 1 Reis 6, 1. No ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o segundo mês, começou a edificar. Eu acabei de falar para os irmãos, lendo lá em Atos, o texto: 40 anos no deserto, 450 anos dos juízes, 40 anos do reinado de Saul, 40 de Davi, 3 de Salomão, dão 573. Mas quando a gente lê 1 Reis 6, a gente encontra 480 anos. Está faltando quanto aí? Quem é bom de matemática? 573 menos 480, quanto dá? 93 anos não são contados. 93 anos. Se o registro de Atos estiver correto, então 1 Reis deve estar errado, e a Bíblia não se contradiz. Sim ou não, irmãos? Como é que pode haver uma diferença tão grande? Ambos começam a contagem no êxodo e termina na construção do templo, mas tem aí uma diferença de 93 anos. Deixa eu te falar, irmão, não tem erro nenhum aqui, não tem nada errado. Ocorre aqui que em um dos anos, desses anos registrados, há uma aplicação de um princípio espiritual aqui que nós falamos. Os 40 anos no deserto após o êxodo estão corretos. Os 40 de Saul está certo, os 40 de Davi estão certos. Começou a construção do templo no início do 4º ano, também está correto. Todos esses anos aqui estão corretos, porque foram anos em que os judeus dominavam. Mas houveram anos que os judeus não dominaram, foram levados cativos, se perderam. A Bíblia fala na época dos juízes, ou seja, durante 450 anos, o povo de Israel foi levado cativo várias vezes. Vamos lá ver alguns textos. Juízes 3:8. A ira, vai passando aí, tá, Ana Raquel? A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã quantos anos? Se você tem uma caneta aí, está me acompanhando, está no celular, anota aí, 8 anos. Essa foi a primeira vez que a nação de Israel se perdeu. Juízes 3:14. Os filhos de Israel serviram a Egrom, rei dos Moabitas, 18 anos. Anota aí. Juízes 4:2 e 3. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, reinava em Hazor,
reinava em Hazor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então essa aqui pode ser considerada a terceira vez, pois no meio do povo de Israel não havia juízes, e eles estavam totalmente sob a mão dos gentios. Você está calculando aí? Juízes 6:1 diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Por quanto? 7 anos, pode somar aí. Essa foi a quarta vez, durou 7 anos. E Juízes 13:1, ainda um registro de um último cativeiro. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus. Por quantos anos? Por 40 anos. E aí você vê aí o resultado. Veja só, os filhos de Israel perderam a liberdade e a nação e serviram as nações gentias por 5 vezes. Quanto tempo que isso durou? Somando 8 anos, 18, mais 20, mais 7, mais 40. Quanto que a gente tem? Quem somou aí? 93 anos. 573 que eu falei para vocês, menos 450. 93 anos que Deus não contou da história de Israel. Por quê, pastor? Eles estavam desviados, sob cativeiro, estavam dominados. Deus não conta os anos em que a pessoa se desvia, que está longe do Senhor. Nasceu de novo, desviou, voltou para o mundo, está preso ao mundo. Aos olhos de Deus, espiritualmente, o ciclo está interrompido. Os anos não são contados. Quantos estão comigo ainda? E aí, a partir desse fato, que Paulo inclui esses 93 anos. Atos 13 lá é o apóstolo Paulo falando. Só que Paulo inclui tudo, tanto os anos dos judeus dominando, como os anos que não foram contados. A gente encontra os 573, né? 573 anos. Porque 93 anos não foram contabilizados, pastor. Por quê? Tem um motivo, irmãos. Foram anos perdidos, os anos em que o povo teve cativo nas mãos do inimigo. Quando nós estamos em cativeiro, quando nós estamos sujeitos aos gentios, o Senhor não conta, desviou. Quantos estão entendendo? Querido, mesmo que você já pertença a Deus, seja alguém salvo, mas se for levado para o cativeiro de novo, desviar, foi enredado pelo mundo, se for levado até Moabe para ali viver como escravo, não tendo liberdade para servir a Deus, Deus não conta esses anos. Toda vez que alguém estiver obedecendo ao homem, servindo no lugar de Deus, esse tempo é perdido. Em outras palavras, talvez você tenha crido no Senhor há 5 anos, há 5, 8 anos, 10 anos, mas esses anos todos, quanto tempo a pessoa viveu intensamente para o Senhor? Viveu. Quantos desses anos devem ser descontados? Se a pessoa segue até hoje, o ciclo não é interrompido. Mas se desviou, Deus não conta esses anos. Quantos dizem amém? Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque nós precisamos ter muito temor no nosso coração quando o mundo nos convidar. O mundo é um holograma. Você está me ouvindo hoje? Talvez para alguns irmãos, é o que eu disse para vocês, né? Uma igreja, um prédio de igreja está vazio, enquanto outros lugares estarem cheios. Tem algo errado. Tem algo errado. Você sabe, quando eu falei para os irmãos, eu nasci na vida da igreja. Olha, irmãos, eu vivi um tempo que ia para o culto de manhã, ia para o culto de tarde, tinha evangelismo, tinha culto à noite. Essas coisas não cansavam, eu não via domingo passar. Eu já falei isso aqui uma vez, comprei DVD dos Trapalhões para os meus filhos verem. Aí eu fui ver com eles, né, aqueles primeiros, né, dos Trapalhões. Aí eu ri, eles viraram para mim: pai, você está rindo? O senhor viu isso daí, é da sua época? Eu falei: não via não.
porque a hora que passava eu estava na igreja. É por isso que a nossa capacitação, irmãos, eu estou colocando esse tema, eu senti de Deus, porque precisa acontecer uma renovação da paixão, do amor, sabe? Tem gente aqui nesse salão, talvez, que já teve época na vida que não via para o culto sozinho, se negava, sempre convidava alguém, sempre levava alguém para a célula, sempre pregava o evangelho. Mas isso passou, acabou. O que aconteceu? É sério, o mundo, irmãos, esse é um dos nossos grandes desafios: o pecado, o diabo e o mundo. E a Bíblia diz que aquele que se constitui amigo do mundo é o quê? Inimigo de Deus. Então cuidado quando o mundo nos convidar, porque o tempo em que servimos ao mundo e nos esquecemos de Deus são anos desperdiçados, e nós não podemos perder mais tempo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Nós não temos mais muito tempo, né? Você pode ver muitos anos, mas ter poucos anos de fato diante do Senhor. Então o que é o tempo hoje, pastor? Irmãos, hoje é o tempo da gente consagrar a nossa vida ao Senhor de verdade. Quantos estão comigo? Diga amém. Consagrar de verdade a nossa vida a Deus e virarmos as costas para o mundo, nos posicionarmos nesse tempo que a gente vive, porque tem gente do nosso lado morrendo, indo para o inferno, e nós temos que pregar. Vou falar isso agora aqui, já no terceiro ponto, a gente poder orar. A Bíblia diz que se formos amigos do mundo, nós seremos inimigos de Deus. O mundo quer roubar os nossos dias. Cuidado, não negocie, irmão, não negocie. Ore a Deus, faça aquela oração que o Senhor falou: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não somos dele. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Eu não estou falando aqui para a gente deixar de fazer a faculdade, deixar de trabalhar, né? Deixar de viver a nossa vida. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se a nossa vida, ou a vida cristã, ou a igreja é como um barco, e o mar, a água é o mundo, e a igreja está nesse mar, né? Nós estamos, mas nós estamos dentro desse barco, e esse barco não entra água. Mas se a gente sai dele, é um risco grande, porque muitos saíram e não voltaram mais. Alguns saíram até voltaram. Mas a palavra de Deus para nós hoje é: e esses anos Deus conta? Não. Quando nós estamos aqui e saímos e vamos, nos tornamos escravos do mundo, Deus para de contar, não conta mais. 93 anos da história de Israel não são contadas, porque eles estavam sob o domínio do mundo. Como estão entendendo o que eu estou falando? Em último lugar, irmãos, Deus não conta os anos que nós ficamos ociosos. Número 1, Deus não conta os anos daqueles que não nasceram de novo. Então o camarada que está lá do outro lado da rua, no bar, bebendo, chapando a cara, que é nada com Deus, os anos espirituais dele não são contados. Deus também não conta os anos, ou interrompe daqueles que vieram, nasceram e se afastaram, voltaram para o domínio do mundo. Interrompe-se. Deus não conta. Mas Deus também não conta os anos em que nós ficamos ociosos. Porque nós vamos recordar na parábola dos trabalhadores da vinha, lá em Lucas capítulo 20, não está aí no slide, você pode ler depois. Lucas capítulo 20, o Senhor, ele saiu várias vezes para procurar trabalhadores. Parábola da vinha, se você conhece. E a Bíblia diz que saindo pela terceira hora, viu outros que estavam ociosos. Algumas versões aparece a palavra ociosos, mas na versão revista e atualizada, pode ser a sua, vai aparecer aí desocupados. Desocupados. O texto diz que pela terceira hora o Senhor, ele sai e viu outros que estavam ociosos na praça e disse para eles: ide vós também para a vinha. Em outras palavras, vai trabalhar. O que é estar ocioso, irmão? Ocioso é estar parado, sem fazer nada. Quantos estão comigo ainda? Nós já vamos orar consagrando a nossa vida ao Senhor, nosso dízimo e oferta também. Mas eu queria que você captasse esse terceiro ponto também, porque esse fala diretamente daqueles que estão dentro da casa ainda. O que é estar ocioso?
é estar parado sem fazer nada. Vira para quem está do seu lado, olha bem nos olhos dessa pessoa e diga assim: o Senhor quer que você trabalhe. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? O Senhor quer que você trabalhe. A Bíblia diz que quando aquele Senhor saiu na hora 1/10, ou seja, entre 4 e 5 da tarde, ele viu que havia mais pessoas paradas e disse o seguinte: por que estiveste aí ociosos? Depois você leia Lucas capítulo 20. Que estáis ociosos o dia todo. O que significa essa passagem, irmãos? Nós sabemos que é uma parábola, não é? Dizendo-nos que Deus tem uma esfera, Deus tem um limite determinado de trabalho. Qual é esse limite? A vinha. Diga assim: a vinha. Todos os que estão do lado de fora são ociosos. Quem não está trabalhando na vinha, a Bíblia diz que está ocioso. Então não importa o que você esteja fazendo lá, o simples fato de estar do lado de fora significa que está ocioso. Você pode ter, a pessoa pode ter sido, por exemplo, presidente da República por muitos anos, ou um professor durante anos, ou tem sido um bom pai de família por algumas dezenas de anos, ou uma boa mãe por anos, um líder na igreja, ou até mesmo um pastor. Aos olhos de Deus, se não está envolvido na vinha, está ocioso. Se não está envolvido com a vida da igreja, irmãos, olha para cá. Eu digo para vocês com todo encargo do meu coração: está envolvido na vida da igreja. É salvação, é guardar. Certa vez o irmão chegou, um membro de uma igreja chegou no gabinete do pastor, falou: pastor, eu quero minha carta de saída aqui, de liberação da igreja. Eu não quero estar aqui mais não, porque eu tenho visto algumas coisas, tem acontecido algumas coisas que eu não concordo, né? Também não estou mais me sentindo bem, não quero ficar aqui. E o pastor escrevendo um papel, né, em cima da sua mesa, e ouvindo o irmão, ele falou: me dá minha carta, quero sair da igreja, não quero mais não. O pastor parou de escrever aquela carta e falou: irmão, deixa eu te falar uma coisa. Antes do irmão ir eu fazer essa carta, eu queria só um favor seu. Você pode fazer um favor? Aí ele: posso, pastor? Ele: então, tá vendo aquela cesta básica ali? Então, preciso levar na casa de uma irmã aqui, algumas quadras. Deu um endereço para aquele rapaz e falou: tá bom, pastor. E ele: quando você voltar, eu te dou a sua carta. E o rapaz pegou a cesta básica, botou no carro dele, foi até o endereço, chegou lá, ele bateu na porta da irmã. Quando a irmã chegou na porta, uma senhora, já membro da igreja, que ela olhou aquele irmão e falou: irmão, você na minha casa? Que bênção, que maravilha. Aí o rapaz: não, aqui eu estou aqui só para entregar a cesta básica para a irmã, que o pastor pediu, mas já estou indo. Não, irmão, entra. Irmão, faz uma oração aqui. Ele botou a mão na cabeça e falou: irmã, eu só vou entregar a cesta, só tenho que voltar lá pro prédio da igreja. Ela: não, irmão, pode orar, você pode orar. Ele: tá bom, eu oro. Ela: mas antes de você orar, posso chamar 2 vizinhas minhas que estão precisando de oração? Aí ele falou: tá bom, irmã, pode, mas eu vou orar, mas eu preciso ir. Aí ela foi lá, chamou as 2 vizinhas, e as 3 vieram, estava lá no círculo, e ele orou. Aí depois que ele orou, ela falou: irmão, você pode compartilhar uma palavra? Aí o cara botou a mão na cabeça e falou: irmã, eu tenho que voltar para o prédio, só um texto, só uma palavra. E ele pegou, abriu a Bíblia, começou a ler um texto e compartilhar com elas, e as vizinhas começaram a chorar, e um mover de Deus ali, elas chorando, e ele pregando, falando, e ele orou novamente. Ela: irmão, obrigado, abraçaram ele, e ele foi embora, entrou no carro, foi em direção ao prédio da igreja. Chegou lá no gabinete do pastor, ele bateu, o pastor falou: pode entrar. E aí quando ele entrou, o pastor falou: irmão, entregou lá? Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Olha, tá aqui a carta que você pediu, sair da igreja. Ele falou: pastor, bota essa carta aí. Não é isso não, pastor. Deixa eu te perguntar, tem mais cesta básica para entregar aí? Sabe o que está faltando para algumas pessoas dentro da igreja? Entregar a cesta básica. Quem lê, entenda. Porque quando a gente entrega a cesta básica, a gente tira os olhos do nosso redor, a gente tira os olhos do local, das pessoas, do que está acontecendo, de quem canta, quem está embaixo, quem está em cima, o que está acontecendo. Nós tiramos os olhos de nós e nós colocamos as pessoas, irmãos.
Está na hora da gente entregar a cesta básica. Está na hora da gente trabalhar, se envolver na vinha. É limpando o prédio, é lá na porta, é liderando célula. Isso guarda a nossa vida. O diabo pode até vir, mas você vai estar fazendo coisas. Não apenas só fazendo coisas, mas você vai estar fazendo com Deus. Não estão entendendo o que eu estou falando? Esse é o segredo, irmãos. Esse é o segredo. Alguém me pergunta, pastor, qual é o segredo do casamento? Os seus filhos envolvidos. É isso, irmão. Igreja, estão envolvidos. Onde estávamos nós 4 aqui limpando o prédio? Almoçamos aqui e eu fico olhando. Eu digo isso para a glória de Deus e para testemunhar para você. Envolva a sua família, envolva os seus filhos, envolva os seus pais, suas mães, envolva seus parentes na obra. Isso é um segredo, irmão. Isso guarda. Minha filha hoje levantou, estava com o rosto todo inchado. Irmã Ana Carolina está ali, a pastora ligou para ela. Vamos para o culto, toma um remédio, vamos orar e vamos lá, vamos embora. Sempre assim. Eu envolvi minha família, minha esposa, e nós fazemos com encargo, com alegria, fazemos para Deus, porque naquele dia eu quero chegar diante dele e falar: servo bom e fiel, entra. Eu quero, como diz aquela canção, vai valer a pena. Quando o grande dia chegar, nós vamos ouvir: Senhor, valeu a pena o esforço de liderar, de sair de casa na chuva, vir para o culto, pregar, tá na célula, tá envolvido, valeu a pena. Porque a parábola diz que os que estavam ociosos, o Senhor não contou, o Senhor mandou para a vinha. É claro, irmãos, que ninguém acha que está ocioso. Pelo contrário, o que mais nós ouvimos hoje são pessoas dizendo que estão sem tempo, estão ocupadas. As pessoas no mundo estão trabalhando. Algumas trabalham pelo pão, pelas vestes ou demais necessidades. Outras para serem ricas, outras para terem muita coisa. Talvez não precisem trabalhar por suas necessidades, mas estão ocupadas se divertindo. Por isso, alguns pelo prazer da comida, outros pelo divertimento, outros estão ocupados com tantas coisas. Mesmo entre os que creram no Senhor, muitos são fervorosos em trabalhar para Ele. Aqui então Deus se referiu a esses ociosos. Quem? Para Ele, todos os que trabalham fora da vinha são desocupados. Toda obra, toda atividade, labor fora da vontade de Deus, irmãos, é vão. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Se a obra que você estiver fazendo for uma obra meramente humana, ou se você simplesmente não está servindo ao Senhor, Deus vai te dizer com toda calma: por que você está ocioso? Por que você está ocioso? As obras fora da vinha não são minhas. Qual é o problema então, pastor? O problema todo é se a obra veio realmente de Deus e se não vai para Ele. Porque quando nós fazemos para Deus, aí é outra história. Para quem nós temos feito, irmãos? Para quem nós temos feito? Para quem nós temos vivido? Foi isso que o Senhor falou para aqueles da 1/10 hora. Por que vocês estão aí ociosos o dia todo? O dia todo. Provavelmente é quem tenha vivido toda a vida, dezenas de anos que não foram contados, pois o dia todo refere-se a uma vida toda. Agora, irmãos, isso não quer dizer que todos devem sair do emprego. Eu já disse isso aqui, não é? Para pregar a palavra, não é isso que eu estou falando para você. Até porque Deus nos ordenou fazer isso. Mas olha para cá, o mais importante é que cada um de nós, não importa o que façamos, saiba que a posição em que está é realmente de acordo com o propósito de Deus. Na vinha há trabalho de todas as formas. Não são todos iguais. Porque alguns podem pensar: mas o pastor está lá pregando. A minha função é essa hoje, o meu trabalho é esse, pastorear. Mas numa vinha, um cava a terra, outro semeia, outro corta. Muitas coisas, não importa o que faça, desde que seja para a vinha. Certo trabalho pode ser sujo, como manusear adubo. Outro mais limpo, como colher a uva. Então, não pense assim: se eu fosse igual àquela pessoa ali, aí sim eu estaria fazendo a obra de Deus. Se eu estivesse pregando igual o pastor, eu estaria fazendo a obra de Deus. Irmão, às vezes você abriu uma porta lá, às vezes você abrir a sua casa para uma célula, às vezes você liderar uma célula, você está fazendo muito mais. Como estão entendendo o que eu estou dizendo?
quero te fazer uma pergunta hoje. Talvez você tenha sido salvo há 3, 5, 50 anos, 60 anos. Mas a pergunta é: quantos desses anos você gastou para Deus ou tem gastado para Deus? Quantos dos nossos anos nós temos gastado para Deus? E o mundo e o diabo, e às vezes a nossa própria mente, fica colocando tanta coisa. Nós podemos ter várias atividades. Eu tenho uma palavra, eu vou pregar na capacitação. Uma aliança para a colheita. Há pessoas que passam perto de nós o tempo todo e nós temos que ter olhos para elas. A consagração é imprescindível, amém, irmãos? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É muito sério quando uma pessoa tem um chamado de Deus, e aí quando você tem um dom, a pessoa enterra aquele dom, ela paralisa o ministério, ela se decepciona. Eu louvo a Deus porque, olha, irmãos, desde 1996 eu entrei de maneira integral na obra. Desde 1996, eu tinha 17 anos. Comecei a trabalhar na igreja de office boy, limpando banheiro. Nesse mesmo ano eu entrei no seminário, acabei o seminário em 99, casei com a minha esposa, trabalhando integral na igreja, indo para banco. Fui ordenado em 2001, continuei pagando as contas da igreja, indo para banco, servindo meus 2 pastores. Só no ano de 2007 até 2012 que eu fui trabalhar num segundo trabalho, mas ainda assim eu era pastor. Mas quando foi 2012, aí não teve jeito, eu voltei de maneira integral, desde 2012 até hoje, servindo a Deus. É uma alegria muito grande estar no ministério. Eu louvo a Deus porque eu servi com pastores que me mostraram a alegria de estar no ministério, porque eu conheço pastores que eles tiraram essa alegria de jovens que podiam ser grandes pastores hoje. Eu não quero estar no lugar desses irmãos. Eu não quero. E eu louvo a Deus porque eu servi com pastores que motivaram isso. Quanto tempo a pessoa enterra, porque o tempo em que você deixa de se envolver na obra de Deus, ou se envolve em algo que Deus não lhe pediu, o tempo é ocioso. Deus não conta esse tempo. O texto é claro, irmãos, nós precisamos trabalhar na vinha do Senhor. Há quantos anos nós vivemos aqui na terra? 60, 70, 80? Você que conhece cristãos de 100 anos, certamente existe. Nesse tempo já tão curto, subtraindo ainda os anos antes da salvação, quantos ainda restam? Você sabe por quantos anos ainda vai viver? Você sabe de pessoas que viveram a vida cristã 30, 40 anos, mas nunca levaram uma pessoa a Jesus? Não pode ser. Deus não vai contar o tempo ocioso. E eu quero encerrar com Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. E o conforme as tuas forças aqui não não, vou fazer conforme eu puder. Porque hoje nós pegamos a nossa agenda e pegamos Deus e adequamos a nossa agenda. Não, Deus, esse tempo aqui, não. Aqui o Senhor não pode tocar. Não mexe nisso aqui não, porque, não sou eu que pego a minha agenda e adequo a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo traduza o seu coração. Grande é a seara, mas os trabalhadores são poucos. Tem muita gente ociosa. Tem muita gente olhando como aquele jovem que entrou no gabinete. Ah, pastor, mas tem muita cesta básica para entregar, tem muita célula para abrir, tem muita vida para a gente convidar para o encontro, irmãos. Tem muita coisa para fazer. É uma recepção no prédio, é estar aqui, é uma reunião que vai ter. Eu louvo a Deus, queridos, eu louvo a Deus porque nesses anos de vida cristã, o que falava de igreja eu estava lá. Eu ia, até hoje.
eu vou, estou lá, o que vai acontecer? Às vezes eu quero, até descansar um pouco. Ontem tivemos lá a comunhão do irmão, o irmão me ligou, pastor, vamos fazer a comunhão do aniversário. Eu vou, tá com os irmãos. Então esse faz conforme as forças aí, não é assim, não, vou fazer só o que der. Não é isso que ele está dizendo. Faz conforme as tuas forças, é você fazer com encargo. Por quê? Com encargo, com alegria. Sabe por quê? Porque no além, para onde nós vamos, não tem obra, não tem projeto, não tem célula para liderar, não tem culto domingo 6 horas para vir, sair cedo de casa, não tem discipulado para estar, não tem vida para enviar para o encontro, não tem nada disso, não tem conhecimento, nem sabedoria, não tem nada. Então, o que quer dizer isso? Pastor, qual é a hora então de se envolver na vinha? Qual é a hora então de estar envolvido na obra de Deus? Sabe qual é, irmão? O tempo é hoje, o tempo é agora, é hoje. Hoje é o tempo da gente liderar, convidar, da gente estar envolvido. Sabe por quê? Porque vai ter uma hora, Jesus disse, vai ter uma hora que ninguém mais vai trabalhar. Vai cessar o trabalho. E esse é o tempo. Satanás e o reino das trevas, eles não podem avançar mais. Eles não vão avançar mais. Mas a questão é que Satanás e o reino das trevas, eles vão avançando, vão andando. Não tira férias, não tem Covid, não tem descanso, não tem relaxamento, não tem nada. Ele vai avançando. Você sabe o que Deus precisa? Deus precisa de homens e mulheres que se levantem e coloquem na frente do diabo e digam, chega, parou. Agora aqui não, nessa cidade não, nessa igreja não, nessa célula não. Quantos são essas pessoas? Eu já decidi, irmão. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Quantos são aqueles que vão trabalhar na vinha, vão estar envolvidos no Senhor,